Capítulo 11. À noite, dei um passeio rápido pelas costas de Reykjavik e voltei cedo para deitar-me em minha cama de tábuas grandes, onde adormeci num sono profundo. Quando acordei, ouvi meu tio falando muito na sala ao lado. Levantei-me imediatamente e apressei-me em ir ao seu encontro. Falava em dinamarquês com um homem alto e vigorosamente esbelto. O rapagão devia ter uma força incomum. Seus olhos pareceram-me inteligentes numa cabeça muito grande e um tanto ingênua. Eram de um azul sonhador. Seus longos cabelos, que passariam por ruivos na Inglaterra, caíam nos ombros atléticos. O indígena tinha movimentos flexíveis, mas mexia pouco os braços, como um homem que ignorasse ou desdenhasse a linguagem dos gestos. Tudo nele revelava um temperamento dos mais calmos, não indolente, mas tranquilo. Sentia-se que nada pedia a ninguém, que trabalhava para sua comodidade e que, nesse mundo, sua filosofia não podia ser surpreendida ou perturbada. Percebia as nuances daquele temperamento pela forma como o islandês ouvia a verborragia ardente de seu interlocutor. Estava de braços cruzados, imóvel, em meio às inúmeras gesticulações de meu tio. Para negar sua cabeça virava da esquerda para a direita, para afirmar inclinava-se tão pouco que seus longos cabelos mal se mexiam. Uma economia de movimentos que beirava a avareza. Se eu visse aquele homem, nunca adivinharia sua profissão de caçador. Nunca devia amedrontar a caça, mas então, como a pegava? Tudo se esclareceu quando o Sr. Fridriksson me disse que o tranquilo personagem não passava de um caçador de eider, pássaro cuja penugem constitui a grande riqueza da ilha. De fato essa penugem chamava-se edredom, e não é preciso muito movimento para pegá-la. Nos primeiros dias de verão, a fêmea do eider, espécie de pato bonito, vai construir seu ninho entre os rochedos dos fiordes, cuja costa é franjada. Construído o ninho, forra-o com plumas finas que arranca do ventre. Logo chega o caçador, ou melhor, o negociante, pega o ninho, e a fêmea faz tudo de novo. Isso continua até que sua penugem acabe. Quando a fêmea está completamente depenada, cabe ao macho arrancar as suas penas. Como sua penugem é dura e grosseira, o caçador não se dá ao trabalho de roubar o leito da ninhada. O pássaro consegue assim concluir seu ninho. A fêmea põe os ovos, os passarinhos nascem, e no ano seguinte recomeça a coleta do edredom. Ora, como o eider não escolhe para seu ninho as rochas escarpadas e sim as rochas fáceis e horizontais que vão se perder no mar, o caçador islandês conseguia exercer sua profissão sem grande agitação. Não passava de um fazendeiro que não era obrigado a semear nem a ceifar, apenas a colher. O personagem grave, fleumático e silencioso chamava-se Hans Belk, fora recomendado pelo Sr. Fridriksson. Era nosso futuro guia. Suas maneiras contrastavam singularmente com as de meu tio. Entenderam-se, entretanto, com facilidade. Nenhum dos dois se importava com o preço, o primeiro, pronto a aceitar o que lhe fosse oferecido, e o segundo, pronto a dar o que lhe pedissem. Nunca uma barganha foi tão fácil. O resultado do acordo foi que Hans se comprometeu a conduzir-nos à cidadezinha de Stapi, situada na costa meridional da península dos Snæfellsnes, justamente ao pé do vulcão. Eram cerca de 22 milhas por terra, uma viagem de 2 dias de acordo com meu tio. Mas, quando soube que se tratava de milhas dinamarquesas de 24.000 pés, teve de refazer seus cálculos, e visto as más condições dos caminhos, contar com 7 ou 8 dias de marcha. Teríamos 4 cavalos à nossa disposição, 2 para nós, eu e ele, e 2 para nossas bagagens. Segundo seus hábitos, Hans iria a pé. Conhecia perfeitamente aquela parte da costa e prometeu pegar o caminho mais curto. Seu compromisso com meu tio não acabaria em Stapi. Ficaria à sua disposição o tempo necessário às excursões científicas por 3 risdales por semana. No entanto, foi combinado expressamente que o guia seria pago todo sábado à noite, condição sine qua non do contrato. Acertaram a partir do dia 16 de junho. Meu tio quis pagar-lhe um sinal, mas o caçador recusou com uma palavra. Efier, disse. Depois, traduziu-me o professor, para minha edificação. Concluído o contrato, Hans retirou-se. Homem interessante, que nem desconfia do papel maravilhoso que o destino reservou para ele, exclamou meu tio. Então vai nos acompanhar, sim, Axel, até o centro da terra. Dispunhamos ainda de 48 horas. Para meu grande pesar, tivemos de empregá-las em preparativos. Toda a nossa inteligência foi utilizada para dispor cada objeto da melhor forma possível, os instrumentos de um lado,
as armas do outro, as ferramentas num pacote, os víveres no outro, no total 4 grupos. Levávamos os seguintes instrumentos. Primeiro, um termômetro centígrado de Eigel, graduado até 150 graus, o que me parecia demais ou insuficiente. Demais, se o calor ambiente chegasse a esse ponto, o que nos cozinharia. Insuficiente, se fosse o caso de medir a temperatura das nascentes ou de qualquer outro material em fusão. Segundo, um manômetro de ar comprimido para indicar pressões superiores às da atmosfera no nível do oceano. De fato, um barômetro comum não bastaria, pois a pressão atmosférica deveria aumentar proporcionalmente à medida que descêssemos abaixo do nível da Terra. Terceiro, um cronômetro de boissona simples de Genebra, perfeitamente acertado conforme o meridiano de Hamburgo. Quarto, 2 bússolas de inclinação e declinação. Quinto, uma luneta de noite. Sexto, 2 aparelhos de Ruhmkorff, que, por meio de uma corrente elétrica, forneciam uma luz muito portátil, segura e fácil de carregar. As armas consistiam em 2 carabinas Purdley More e Co. e em 2 revólveres Colt. Para que armas? Não tínhamos que temer deparar-nos com selvagens ou animais ferozes, suponho. Mas meu tio parecia fazer questão de seu arsenal, assim como de uma notável quantidade de algodão pólvora inalterável com a umidade e cuja força de expansão é muito superior à da pólvora comum. As ferramentas eram 2 pás, 2 picaretas, uma escada de seda, 3 bastões de ferro, machado, um martelo, uma dúzia de calços e pregos de ferro e longas cordas de nós, o que não deixava de formar um enorme pacote, pois a escada media 300 pés de comprimento. Finalmente, as provisões. O pacote não era grande mas tranquilizador, pois eu sabia que continha víveres para 6 meses entre carne concentrada e biscoitos secos. Não levávamos água, o líquido consistia em genebra. Levávamos, entretanto, cantis, e meu tio contava com fontes para enchê-los. Qualquer objeção que eu fizesse à sua qualidade, temperatura ou ausência, não seria levada em conta. Para completar a relação exata de nossos artigos de viagem, citarei uma farmácia portátil com tesouras de lâminas cegas, talas para fraturas, uma peça de fita em fio cru, faixas e compressas, esparadrapo, uma espátula para sangria, todas coisas aterrorizantes. Além disso, uma série de frascos com dextrina, álcool vulnerário, acetato de chumbo líquido, éter, vinagre e amoníaco, todas drogas de emprego pouco tranquilizador, e finalmente o equipamento necessário para os aparelhos de Ruhmkorff. Meu tio nem pensou em esquecer sua provisão de tabaco, de pólvora de caça e de iscas, nem um cinto de couro que usava na cintura, onde havia em quantidade suficiente moedas de ouro e prata e papel. No grupo dos instrumentos, colocou também 6 bons pares de sapatos impermeabilizados por uma demão de alcatrão e borracha elástica. Vestidos, calçados e equipados dessa forma, não temos qualquer motivo para não ir longe, disse-me meu tio. Passamos todo o dia 14 arrumando os diversos objetos. À noite jantamos na casa do barão Trump, em companhia do prefeito de Reykjavik e do Dr. Yautalin, o maior médico da região. O Sr. Fredrickson não fora convidado. Mais tarde soube que o governador e ele haviam tido uma desavença quanto a um problema de administração e não se falavam. Não pude, portanto, compreender nem uma só palavra do que se disse durante aquele jantar semi-oficial. Notei apenas que meu tio falou todo o tempo. Terminamos os preparativos no dia seguinte, 15 de junho. Nosso anfitrião agradou enormemente ao professor oferecendo-lhe um mapa da Islândia, incomparavelmente mais perfeito do que o de Anderson, o mapa de Olaf Nicolas Olsen, reduzido em um 480000 e publicado pela Sociedade Literária Islandesa a partir dos trabalhos geodésicos de C.L. Frisak e do levantamento topográfico de Bjorn Gunnlaugsson. Era um documento precioso para um mineralogista. Passamos a última noite na intimidade do Sr. Fredrickson, pelo qual eu sentia uma viva simpatia. A conversa foi sucedida por um sono bastante agitado, ao menos de minha parte. Às 5 da manhã, o relincho de 4 cavalos que pateavam sob minha janela acordou-me. Vesti-me depressa e desci para a rua. Hans acabava de carregar nossas bagagens sem se mexer, se é que posso dizer isso. Trabalhava, entretanto, com uma habilidade incomum. Meu tio mais fazia barulho do que ajudava, e o guia parecia pouco se importar com suas recomendações. Ficou tudo pronto às 6 horas. O Sr. Fredrickson apertou-nos as mãos. Meu tio agradeceu-lhe enfaticamente em islandês pela hospitalidade.
Eu tentei esboçar no meu melhor latim alguma saudação cordial. Depois montamos, e o Sr. Fridriksson endereçou-me, com seu último adeus, este verso de Virgílio, que parecia ter sido feito para nós, viajantes de rota incerta. E quacum que viam dederit fortuna sequamur.